adentrar a presença do Senhor. Nós entendemos que a nossa adentrada a esta casa tem um propósito. Nós deixamos as nossas preocupações, nossos pensamentos vãos lá fora. Aqui nós vamos adentrar ao Santo do Santo, não por uma obrigação, mas por direito que Jesus nos concedeu na cruz. Nós vamos adentrar ao Santo do Santo em adoração e reconhecer a grandeza do nosso Deus, porque nunca houve, não haverá outro semelhante ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nesta noite, Deus Santo, render graças ao Senhor quando adentramos a tua casa, a tua presença, clamamos ao Senhor, ó Deus querido, para que se abra o céu, Deus, e que o Senhor derrame sobre nós nesta noite abundante graça, de forma tal, ó Deus querido, que venhamos concluir com êxito, ó Deus querido, o nosso propósito nesta noite. Quando saímos, ó Deus, da nossa casa, entendemos que o bom lugar de estar, ó Pai, na tua presença, quando adentramos, ó Pai, a tua casa, Deus, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Pai, nós declaramos que tu és único, Senhor, nunca houve, não haverá outro Deus semelhante a ti. E é diante do Senhor que nos rendemos esta noite, Senhor, meu Deus querido, Deus santo, e confessamos todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, Senhor, meu Deus, e clamamos pelo poder do sangue de Jesus. É o teu sangue que nos redime de todo pecado, é o teu sangue que nos garante, ó Deus, a vitória nesta noite. Senhor, e clamamos ao Senhor, assim como os 24 anciãos, Pai, nós desejamos nesta noite colocar no chão, Pai, toda a coroa, Senhor, meu Deus, porque entendemos, ó Deus, que a honra é tua, a glória dele, ó Deus, é do Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito Santo, o Senhor venha mover em nós e através de nós. Aonde houver o coração aberto nesta noite, Senhor, aplica, Pai, a tua força, aplica, Senhor, meu Deus, a tua ação, de forma, Deus querido, que esta noite seja uma noite memorável para a tua igreja, onde, Deus querido, venhamos concluir com êxito, ó Pai amado, ó Deus querido, esse culto de glorificação, e clamamos, Pai, fica conosco, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém.
É bom adorar ao Senhor, bom estar na presença do Glorioso. Glória a Jesus. Profeta Isaías, capítulo 6. O Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 13. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sobre um trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ver o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E como ela tocou a minha boca, eu disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como carvalho e como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda firmes, assim a santa semente será a beleza dela. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, que é sobre todos os nomes. Nós te damos graça, Deus querido, porque já sentimos a tua presença e pedimos contigo conosco, é o nosso pedido ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós oramos já nessa introdução, ó Pai, para os irmãos que estão viajando, com o inimigo, Senhor, esteja com eles, ó Pai, no nome de Jesus, e abençoa, Pai, no nome de Jesus. Oramos ainda, Pai, pelo pastor Edno, que deu entrada naquele hospital. Senhor, seja com ele, adentra, Pai amado, com ele. Senhor, meu Deus, e opera, Pai, os teus sinais. Ajuda e confirma, Deus, a bênção e a vitória no nome de Jesus. Amém. Chama aqui, Pai, adorando o Senhor. Aleluia.
Glórias a Jesus. Nosso irmão Renan está com oportunidade para a salvação, o sol ok. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Eu cumprimento a igreja em paz do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar os irmãos um testemunho muito forte. Foi a nossa chegada aqui na igreja. Eu e minha esposa, a gente glorificou o Senhor porque a gente encontrou uma família. Encontrando na igreja de Guarabira, no grupo 40, encontramos um lugar de paz. Eu agradeço muito a Deus porque a gente procurava um lugar onde possamos congregar com os irmãos e aqui sentimos a presença do Senhor. Aqui sentimos a nossa fé mais forte, a nossa fé inabalável. Porque aqui encontramos a paz real, que é a paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Nosso irmão Felipe. Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Só os irmãos da paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar na casa do Senhor para um dia, para adorar o Senhor. Estive no final de semana abençoado, conhecendo a minha sobrinha, a minha avó, mas hoje já estamos aqui para glorificar e louvar o nome do Senhor. Não tem prazer maior que estar na presença do Senhor, né? E deixar uma palavra, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que a cada dia a nossa confiança e esperança esteja no Senhor. Porque às vezes a gente confia no poder da nossa mão, confia nas riquezas, confia no homem, mas o homem é falho, o homem é traidor. Mas o Senhor não, o Senhor a gente encontra a resposta. E sempre estaremos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Senhora Selma, Selma Andrade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Poderoso é o Senhor na batalha. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a igreja com mais, Senhor. Amém. Como a gente por essa oportunidade, Senhor, tem nos dado de estar aqui para adorar e vencer o nome do Senhor. E eu quero deixar para a nossa meditação Salmo número 46, no versículo 11, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, desde Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus por isso que quando nós lutamos, nós não encontramos saída, nós não encontramos solução. É o momento que nós olhamos para a palavra do Senhor e achamos saída, encontramos solução. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Então não importa qual seja o problema que você está passando, creia tão somente que Deus está no negócio, Deus está na sua vida, Deus está também para solucionar tudo aquilo que você está passando. O Senhor dos exércitos, aleluia, está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Também posso dizer que Deus se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Então o Senhor está louvando ao Senhor aqui em cima. Eu pude sentir a presença Aleluia. neste lugar, na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Susan, logo após Noé. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai, Senhor, irmãos. Feliz de estar na casa de Deus. Grata, Senhor, por tudo que tem feito. Tenho passado alguns dias difíceis na nova missão que Ele me deu, mas Ele tem estado comigo naquele lugar. Aleluia. E eu agradeço todos os dias ter secretário comigo. Vou deixar só um versículo para a meditação da igreja, que está em Isaías, capítulo 48, os versículos 8 e 9, diz assim: então sua luz virá como o amanhecer, e as suas feridas sararão no instante.
Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Essa palavra está até escrita no estandarte da igreja, e é uma palavra que eu tenho levado comigo naquele lugar. Não tem sido muito fácil trabalhar no local, é um ambiente muito hostil, muito pesado, mas eu tenho certeza que o Senhor está indo à minha frente e tem guardado a minha retaguarda. E é nessa esperança que eu tenho todos os dias que colocar naquele lugar, indo de manhã, Senhor, a cobertura do meu sangue, do sangue dele sobre a minha vida, e eu tenho visto o Senhor em cada detalhe do meu dia. Eu sou grata a Deus todos os dias, porque e é nessa percepção de detalhes é que a gente vê a grandeza do Deus que a gente serve. É em cada detalhe, naquele momento que você está mais angustiado no dia, e aí vem o pedreiro da obra que está trabalhando na escola e te entrega um versículo, e aí você vê, o Senhor mandou uma resposta no clamor da filha dele, que estava aqui no coração angustiado. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus tão grande, tão poderoso, que cuida até dos detalhes, que guarda a sua frente e te protege a sua retaguarda. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso na batalha, poderoso é o Senhor. Aleluia. Amém. Eu gostaria de deixar um versículo de meditação para os irmãos em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos aquilo que Jesus fez na cruz por nós, mas o amor de Deus ele é tão grande que ele é a causa de não sermos consumidos. Por esse sacrifício feito na cruz do Calvário, nós estamos aqui nesta igreja, como um corpo, podemos adorar a Ele, sentir a presença dele neste lugar, e é por isso que nós não estamos derrotados, mas pelo contrário, nós somos vencedores a cada dia. Essa é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o nosso marido adora o Senhor, nosso irmão Tiago faz a palavra das ofertas. Deus, tu és poderoso, tu és poderoso, oh glória a Deus. Pai, quem é como o Senhor?
e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está saltitando na presença do Senhor. O Senhor se faz presente e Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nunca houve outro motivo. Nós não nos reunimos aqui apenas para um momento social. Se nós não entrarmos aqui no espiritual, para adorar o Senhor, nós estamos fazendo vão a nossa entrada. Mas eu sei que você já entendeu isso. Esse lugar é lugar de adoração. Esse lugar é lugar de oração. Esse lugar é lugar onde Deus fala aos nossos corações. E nós não vamos parar, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos retroceder. Nós vamos para o alvo que é Cristo Jesus. E não nos importa, irmãos, com que ferramentas nós vamos guerrear, mas o nosso alvo é Cristo. E nós vamos partir para cima, porque ainda coisas maiores o Senhor deseja fazer. Não é pela sua petição, não é pela minha petição. Ele deseja fazer algo grande neste lugar. E nós vamos nos posicionar. Há um momento de alinhar e acreditar no que o Senhor está querendo fazer aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque no meio do louvor o Senhor se fez presente e se cumpre a tua palavra quando diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós testificamos, ó Pai, isso quando cantávamos louvores ao nome do Senhor e te agradecemos por isso. Se cumpre a tua palavra quando diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, agora nós vamos nos render diante da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que nos alimenta. A tua palavra, Senhor meu Deus, é que nos mantém de pé. É ela, Senhor meu Deus, que nos dá a esperança viva de um dia nos encontrar com o Senhor. Senhor, a tua palavra é bem-vinda aos nossos corações. A tua palavra, Senhor meu Deus querido, muda, ó Deus, o nosso estado. A tua palavra, Senhor meu Deus, nos faz confiar mais e mais nas tuas promessas. Pedimos ao Senhor que ministre-nos, ó Deus, porque estamos aqui desejosos de sermos ministrados, porque a palavra não é minha, a palavra não é do pastor Márcio, a palavra é do Senhor. É do Senhor a palavra, e toda a conhecência, todo o poder, o Pai, aleluia, do Senhor. Fale conosco, é o nosso pedido a Deus no nome de Jesus. Diga amém. Amém. A paz, irmãos. Amém. A sua vida. Primeira carta de Pedro. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o nome do Senhor. É bom estar no ambiente como esse. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Podeis assentar, irmãos. Adorado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós tivemos uma escola bíblica que aqueceu de forma poderosa o meu coração. E voltei para casa e a minha mente já ligada em Deus e buscando de Deus uma direção para que, tendo a oportunidade de ministrar a palavra, fosse uma palavra que o meu coração não estivesse inclinado a ela, mas uma palavra que o Espírito Santo tornasse o meu coração a se inclinar a ela. E verdade é que essa noite algo me incomodou, e daqui a pouco nós vamos orar por isso. E já levantei pela manhã com esse sentimento no meu coração, vim para a escola bíblica e senti a presença de Deus ministrando dentro daquele contexto. E durante este dia, esta é a palavra que o Senhor traz ao meu coração, a respeito de uma bendita esperança. E eu quero que você saia daqui com esse sentimento da bênção de Deus plena sobre a sua vida, sendo entregue sobre você nessa noite. Porque eu não sei se você tem percebido, de fato há algo diferente sendo revelado a nós, ao nosso coração. Não é estranho perceber que Deus também está movendo pessoas para que venham e já venham preparados para acrescentar, para somar naquilo que já está funcionando, já está em uma engrenagem que já está em pleno desenvolvimento. Como isso é glorioso! É olhar e entender que o dono da obra, ele se atina nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E quando eu consigo me enxergar dentro deste projeto, quando eu consigo olhar para aquilo que a palavra de Deus ela apresenta para a minha vida enquanto igreja, e me faz ter este olhar a respeito das coisas que são futuras e daquilo que o meu coração, de alguma forma, direta ou indiretamente, o nosso coração ele vive de expectações. Nós levantamos pela manhã rodeado de expectativas, rodeado de desejos, questões que são naturais da nossa humanidade, que nos movem e nos fazem caminhar, mas nós, enquanto cristãos, não podemos ser movidos por aquilo que meramente o meu coração me leva ou me inclina, porque o meu coração, em muitas ocasiões, enganoso ele é, mas quando este coração ele está pleno da presença do Espírito Santo de Deus, quando nós permitimos que ele atue naquilo que de fato nós nos tornamos, porque eu não sei como você considera isso, mas como é importante considerarmos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Às vezes vivemos grandes lamentações, vivemos grandes inquietações, às vezes cedemos às inclinações da nossa carne e ignoramos algo glorioso que nós nos tornamos. Não é algo que nós iremos nos tornar, não, é algo que nós já nos tornamos, que a Bíblia diz que nós somos. Você não sabe, não sabeis que você é templo do Espírito, que ele habita dentro de você. Então às vezes nós não percebemos que nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus, e sofremos e lamentamos quando poderíamos
E esta palavra, ela fala de uma esperança que ela é viva, de uma esperança que nós podemos depositar toda a nossa confiança nela. É uma confiança que não está pautada no homem, como já foi dito aqui nesta noite, que o homem, ele é traiçoeiro, o homem, ele é falho, e as inclinações do coração do homem sempre vai levá-lo a se distanciar de Deus, porque há uma guerra constante dentro de mim, dentro de você, a minha carne militando contra o Espírito, e às vezes a carne deseja dominar, e o apóstolo Paulo, ele fala com clareza sobre isso, quando ele mesmo afirma, o apóstolo dos gentios, um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus, nos legou pelo Espírito quase 70% do Novo Testamento, mas ele, na sua humildade, ele diz que o bem que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. Então mostra que esta luta, ela não é fácil, esta luta, ela é constante, ela é incessante, mas nós temos uma direção que o Espírito Santo nos dá. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, quando nós resistimos às inclinações da nossa carne, desta matéria, a Bíblia diz que o nosso adversário foge de nós, e quando ele foge de nós, não pode haver espaço em mim, nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, senão de tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, porque entendemos que no meio da nossa fragilidade e fraqueza, Ele provê um meio de cantarmos o hino da vitória. Aleluia! Então, o contexto que lemos na primeira de Pedro, ela está claramente falando para nós de uma rica promessa, de uma palavra que ela é gloriosa pela promessa que ela apresenta para nós. E nós, às vezes, precisamos de uma motivação para seguir adiante. Às vezes, nós somos movidos por aquele incentivo que às vezes damos para uma criança, que às vezes damos para alguém que está precisando progredir em algo, e a gente vai criando mecanismos para tentar promover naquela pessoa uma resposta àquela ação, àquela intervenção. Ou seja, você precisa ver alguém progredir, precisa ver avançar, e a vida do cristão, ela já tem esta motivação que ela foi dada para nós. Eu vou lhe mostrar esta motivação, e a motivação é que outrora nós vivíamos presos no pecado, nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, e olhamos para a eternidade e enxergamos um Deus que, como nós lemos aqui na leitura introdutória no livro do profeta Isaías, que naquele momento em que o profeta está visitando a recâmara celestial, ele percebe o próprio Cristo se colocando à disposição para vir, deixar a sua deidade, abrir mão da sua divindade, se humilhar, se humanizar, morrer na cruz para restabelecer aquele filho que havia sido cortado lá no Éden. Restabelece-se esta comunhão com o céu, e ele fez isso por causa de mim, ele fez isso por causa de você. Então eu não tenho como argumentar que eu não posso acessar o céu, porque aquele vínculo que estava quebrado, ele restabeleceu na cruz. Então não há desculpa para não acessar o céu, não há como dizer não tem como acessar porque o vínculo foi quebrado. Não, porque Jesus veio e restabeleceu todas as coisas. Então não tem desculpa para mim e para você, e verdade é que Jesus acaba por se tornar este incentivo glorioso que me move e que me catapulta para frente e que me leva para frente, porque Ele é a razão do porquê eu prossigo no meio do sofrimento. Ele é a razão pela qual eu vou adiante mesmo em meio à dor. Ele é a razão pela qual eu caminho mesmo em meio ao deserto escaldante. Ele é a razão pela qual
olhar para si e sem se perceber imerecedor, porque eu tenho humildade para dizer: eu não merecia, Deus, eu não merecia, aquela cruz era para mim, porque eu não fui levantado naquele madeiro, porque a maldição da cruz não recaiu sobre a minha vida, porque está escrito: maldito aquele que fosse levantado no madeiro, porque o Senhor levou esta maldição sobre o Senhor, e estou aqui agora livre desta maldição, porque Ele carregou sobre si. Não sou merecedor. Não sou merecedor. E como é bom entender que não sou merecedor. Como glorioso é entender que não sou merecedor. E me faz olhar para a eternidade e tributar esta adoração, que ela é recorrente no céu, ela é sempre, ela é constante na eternidade. Se o Senhor descortinasse o céu sobre nós e pudéssemos acessar a recâmara celestial nesta noite, o que nós iríamos assistir? Iríamos assistir uma miríade de anjos, milhares e milhares de anjos, adorando e bendizendo aquele que vive e reina para pelo sempre. Iríamos assistir a cena dos 24 anciãos que lançam as suas coroas. O que isso significa, pastor? Porque o ato de lançar as coroas é dizer: essa coroa ela não serve em nada, ela não tem valor algum, eu lanço diante do Senhor e próspero, porque é melhor me prostrar diante da tua presença do que ter uma coroa sobre a minha cabeça. É abrir mão daquilo que às vezes nos move, da inquietação que me leva, e sujeitar-se plenamente na presença dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome dEle para todo sempre. Esta palavra aqueceu meu coração, porque ela me moveu nessa direção que parece óbvia, né? O cristão deve se mover ao caminho da adoração. O cristão deve se mover no caminho de bem dizer, é uma coisa óbvia. E como às vezes nós transgredimos naquilo que é justamente óbvio. Quantas vezes ignoramos justamente as coisas que tratamos como óbvio. Só que eu entendi que o cristão não pode olhar para a adoração que se dá no altar de Deus como uma coisa óbvia, como uma coisa trivial, como uma coisa sem valor, como uma coisa que se acostuma, porque aquilo que nós nos acostumamos tem poder de dominar a nossa vida. Tem um filósofo brasileiro que eu tenho muito apreço por aquilo que ele fala, que é o Mário Sérgio Cortella. E ele fala sobre a pia de louça suja. Alguém já ouviu ele falar sobre isso? E ele fala que ele acorda pela manhã e lava a louça que ficou na janta, lava a louça do café da manhã, e a sua esposa lava a louça do almoço. Mas ele diz que detesta lavar a louça. Mas ele diz: experimente deixar um dia a pia cheia de louça. Daqui a pouco tem 2 dias que ela está cheia de louça. Quando falta água aqui em Barcelona, é mais ou menos isso que acontece. 3 dias com a louça toda amontoada na pia. E ele diz: você acaba se acostumando com aquilo que é ruim. E ele usa um outro exemplo que eu achei fantástico, que ele diz que quando viaja para o interior do estado de São Paulo, e ele pega uma rodovia famosa lá, não vou me lembrar o nome, e ele diz que quando chega em São Paulo, das margens do Rio Pinheiro, ele sente aquele odor fétido do Rio Pinheiro. E ele diz: ah, que bom, cheguei em casa, estou próximo de casa. E a ideia dele, todo mundo já se acostumou com o cheiro daquele rio que já morreu, que não produz vida. Quando aparece uma capivara, uma garça, lá todo mundo fica: olha, que coisa linda, quando isso deveria ser o natural, como é natural.
espiritualizando essa ideia de olhar para a adoração e entender essa adoração como uma coisa comum na vida do crente. A adoração não é algo comum na vida do cristão e não pode ser tratada como algo comum na vida do cristão. É leviano um cristão achar que a adoração é algo comum no sentido da obrigatoriedade, porque não. O cristão ele tem que se dobrar, ainda que ele esteja cansado, ainda que ele não se sinta motivado, ainda que ele, no seu próprio dia, que ele precisa de repouso, de descansar, mas ele tem que se lançar na presença de Deus, porque ele entende que a adoração não é algo que vai apenas tocar o céu, mas é algo que toca o céu e descortina o céu a uma glória que é devolvida, que é revelada e que é comunicada a mim e a você. Então, quando nós olhamos para este texto e percebemos que Deus é louvado, e Ele é louvado pela sua grande misericórdia. E o que esta grande misericórdia está operando aqui, a partir da ótica de Pedro? A gente lembra de João, quando falamos de novo nascimento, né? A primeira escola bíblica de Renan e Maeli aqui, a respeito de Nicodemos, o novo nascimento. Tenho certeza que eles lembraram. Mas nós, quando falamos de novo nascimento, nós lembramos de João. Diálogo com Nicodemos, e não tem nada de errado, porque João dialoga com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Mas o ponto aqui é que nós encontramos Pedro falando a respeito de um novo nascimento. Porque ele fala que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. E esse gerar de novo, nós já sabemos o que significa, que é justamente a base de João capítulo 3, o nascer da água e o nascer do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo? Levanta sua mão aí. E agora nós nascemos de novo, fomos regenerados, nós fomos alcançados. E Pedro diz que esse novo nascimento para uma vida e esperança é segundo a grande misericórdia de Deus. Ou seja, sequer éramos de fato merecedores de nascer de novo, mas pela sua grande misericórdia Ele permite e dá a oportunidade para que nasçamos de novo. Se eu sou nova criatura, jamais pela minha justiça, jamais porque eu seja bom em alguma coisa ou você seja melhor ainda em outra, não é pela minha justiça, não é pela sua justiça. Eu não posso bater no peito e dizer que fui salvo porque eu me apresentei diante dele, embora eu sou salvo por me apresentar diante dele, mas eu sou salvo primeiramente porque ele olhou para mim e me viu desgarrado, me viu longe, me viu distante, e ele estendeu a mão e disse: vinde a mim, e eu me lanço então na presença dele. Aleluia. Isso é misericórdia. Quando eu entendo isso, qualquer noção de misericórdia que eu tenho, ela é atualizada. Ela é atualizada imediatamente. E Ele nos gera de novo. E eu disse aqui na escola bíblica hoje, que no dia do culto fúnebre do pai do evangelista Valdecir, naquele momento que você vai abraçar a família e falar uma palavra que possa confortá-los, e eu disse para ele: seu pai está bem. E o pai dele morto. Mas eu disse a ele: porque quem nasce duas vezes, morre só uma vez. E ele olhou para mim com aquele rosto que nós conhecemos, e ele expressou uma admiração por aquilo que ele estava ouvindo. E ele nem questionou, ele entendeu o que eu queria dizer. É aquele que nasce de novo. É aquele que experiencia aquilo que
Deus faz de novidade na vida. E quem está ensinando isso? Pedro, que uma bela noite, Jesus sendo preso, levado, manietado para ser crucificado, ele estava sentado em volta de uma fogueira no pátio da casa de Caifás, assentado no meio daquela fogueira, e alguém chegou e disse: você anda com ele? Não, não anda com ele. Você fala com ele? Não, nem conheço. Você é um deles? Não, nem sei de quem vocês estão falando. E ele negou Jesus, como Jesus havia dito. E olha como Jesus, ele é especialista em criar ambientes que vão fortalecer a nossa fé. Jesus é especialista em criar ambientes que vão fortalecer a nossa fé. Qualquer desvio de fé, qualquer fraqueza de fé não é fruto do relacionamento com Deus. Pelo contrário, o relacionamento com Deus sempre vai fortalecer. Sempre. Aí quando Jesus ressurreta agora, quer dialogar com Pedro mais uma vez, vai marcar uma reunião lá na Galileia, todo mundo vai para lá, e Jesus fala: olha, manda Pedro ir. Jesus queria que Pedro estivesse lá. Estão lá pescando e de repente viram alguém na praia, olharam, era quem? Jesus. E quando entenderam que era Jesus, o primeiro a pular na água e nadar rapidamente ia ao encontro de Jesus foi quem? Pedro. E qual a cena que estava lá? Porque quando ele traiu, a cena era a seguinte: estava à noite, tinha uma fogueira acesa e ele estava ali negando. Mas quando Jesus estava diante dele para dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, eu amo isso. É Jesus entrando na mente de Pedro, confrontando a Pedro, fazendo ele entender que ele não era qualquer um, como você não é qualquer um. Você foi chamado para um reino de glória, de bênção. Você não é qualquer um, você tem unção sobre a sua mão. Você não é qualquer um, você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Você não é qualquer um, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você não é qualquer um, você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Você não é qualquer um, você tem autoridade para repreender espíritos malignos. Você não é qualquer um, você tem autoridade para repreender enfermidades. Você não é qualquer um. Mas às vezes é assim que nós nos enxergamos. Qualquer um. E quando Jesus agora apareceu segunda vez para Pedro, não era noite, mas era manhã. Porque o sol da justiça estava prestes a brilhar no coração de Pedro mais uma vez. Mas a cena é interessante porque quando ele traiu, tinha uma fogueira acesa. E quando ele está diante de Jesus agora, nesse recomeço, há uma fogueira acesa em vez de assando sobre ela. E o Espírito Santo me levou a uma direção de entender que Jesus estava reconstruindo um momento em que ele se envergonha só de lembrar. E Jesus estava reconstruindo um ambiente semelhante àquele, para ele se posicionar de novo. Eu tenho certeza que depois daquele dia, Pedro nunca mais se lembrou do dia que negou Jesus, mas só se lembrava do dia que esta grande misericórdia o alcançou segunda vez. E é isso que Pedro está ensinando para mim e para você. É pela sua grande misericórdia que nos gerou de novo para uma viva esperança. E a nossa esperança? A nossa esperança, ela não é uma expressão. A nossa esperança, ela não é impessoal. A nossa esperança, ela não é apenas uma palavra que se lança ao cemitério. A nossa esperança, ela é pessoal. Ela é personalizada na pessoa bendita de Cristo Jesus. E ele disse que esta viva esperança, ela é justamente confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
porque ele morreu foi muito bom. Porque ele cumpriu toda a justiça de Deus em sua morte. É com sua morte que ele me resgata. Mas se ele morto permanece morto, o apóstolo Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa esperança, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou, você vê que ele ressuscitou. Glória a Deus. A cruz está vazia. A cruz está vazia porque ele ressuscitou. E ele ressurge dentre os mortos para dar a mim e a você uma herança que é incorruptível, que é incontestável e que não se pode murchar, e está guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, que está prestes para se revelar nos últimos tempos. Essa é a palavra do Espírito Santo nova no coração para trazer aos Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Irmãos, a gente precisa ser obediente a tudo que Deus manda. Eu gostaria de uma Sandra dessa para frente. Eu gostaria que o Felipe também viesse para frente. Eu gostaria que todos os irmãos que estão fazendo parte da campanha, todos os irmãos que estão na campanha de terça-feira, vem para frente. Nunca foi tão sério isso que nós estamos falando. De um tempo novo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja da vida. E talvez seja o tempo que você vai ser mais exigido, mais cobrado, onde você vai se dedicar talvez como você nunca se dedicou antes. E não estou dizendo isso como uma promessa para você viver o sobrenatural de Deus, não, porque acredite, meu Senhor, nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Aquilo que nós estamos vivendo aqui já é algo sobrenatural de Deus. Há poucos anos atrás, tinha uma pessoa com um violão aqui tocando, fazendo louvor e glória a Deus por isso. Daqui a pouco chegou a Gabriela aprendendo a tocar, tanger, teclado, e começou a liderar, de certa forma. A Gabriela era nossa líder de louvor, e começou a tomar frente. Quantas vezes ela esteve aqui sozinha, só teclado, e às vezes com o maior temor, com o maior medo. A gente percebe isso hoje no ensaio. Essa parte eu vou ter dificuldade, essa parte às vezes eu não acerto, eu erro, e ninguém está preocupado se ela acertou ou se ela errou. Ninguém está preocupado se o cara errou 1 milhão de notas aqui e eu erro. Ninguém está preocupado com isso, porque a nossa preocupação aqui é de saber que o nome de Deus está sendo glorificado naquilo que está sendo entregue no altar dele. E isso é o diferencial que te move ao altar dele aqui nessa noite, por entender que toda essa transição, que todo esse processo que nós vivemos e ainda estamos vivendo, e
estamos saindo dele, cantando o hino da vitória, já é viver o sobrenatural de Deus, porque queremos ver o fogo cair do céu, como Elias queria, mas quando o fogo chegou, Elias teve discernimento de entender que Deus não estava naquilo. O vento forte soprou, Elias teve discernimento para entender que Deus não estava naquilo. O terremoto moveu a terra, ele teve discernimento para entender que Deus não estava naquilo. Mas quando a voz veio mansa, suave, delicada, ele falou: opa, Deus está nesse negócio. E ali ele foi ministrado. E Deus quer se revelar no fogo aqui. Deus quer mover a terra aqui. Deus quer trazer o vento para soprar aqui. Mas vai ter momento que você só vai ouvir uma voz mansa, suave e delicada. É isso que Deus requer de nós. É a terça-feira que não tem ninguém tocando, mas tem o Felipe com o pandeiro na mão. O pastor vai tocar o triângulo e o nome de Deus vai ser glorificado. Então você não está aqui à frente sem um propósito, sem uma razão. E nós vamos orar, nosso pastor vai orar, eu já finalizo aqui. Mas eu gostaria que nessa oração, o missionário Terezinha, a irmã Suzy, a irmã Regiane, abraçasse a irmã Sandra, ministre sobre a vida dela, ministre o livramento de Deus sobre a vida dela, ministra a bênção de Deus sobre a vida dela. E a senhora vai sentir Deus tocando a senhora, né? A senhora vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida nessa noite, tá? A senhora crê nisso? Crê nisso? Porque se você crê, eu vou dizer a mesma coisa que Jesus falou para Marta: se você crê, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus vai ser manifesta. Então vamos orar. Pastor, pode orar, nós vamos orar. E você pode sair do seu lugar. O nome de Deus vai ser glorificado, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, isso é do céu. Essas coisas são do céu, viu? Essa campanha, ela tem um propósito maior, viu? Maior do que nós esperávamos. Não é coisa nossa, é coisa do céu. E nós vamos amanhã, segunda-feira, terça-feira, todos em jejum e oração. Eu vou estar trabalhando. Olha, eu me lembro, às vezes no trabalho eu ia lá no banheiro, pegava um cantinho ali e orava ao Senhor. Aonde você estiver, segunda e terça-feira é propósito de jejum e oração. E nós, foi tudo falado aqui na palavra, foi tudo desceu do céu. Está para acontecer algo sobrenatural aqui. E o inimigo, ele vai tentar algumas vezes te roubar energia, te fazer ficar cansado demais. Você vai sentir às vezes num sonho, mas não dê ouvido a isso, porque tudo que se tinha que saber a respeito da Guarabira, Deus falou tudo na palavra agora. Você não é qualquer um, viu? E não estou dizendo qualquer um no sentido, não, nós tem um propósito de Deus forte sobre a sua estada neste lugar, viu? Então, segunda e terça, vamos descer, vamos clamar a Jesus, para que o Senhor faça o que Ele quiser aqui. E isso aconteceu lá. A gente pensou que estava numa reunião lá na casa da minha mãe, começou uma oração lá no Pandeirinho, e a gente pensou que era lá. E de repente, Senhor, isso aqui é só uma preparação, porque vai para lá e veio para cá. E aí nós começamos meio tímidos, mas o Senhor está falando: levantai as vossas cabeças, se alinhai com aquilo que eu estou para fazer, viu? E não temam, viu? Porque se vocês estão aqui, aliás, os que estão aqui são os que Deus separou para viver esse sobrenatural. Pastor, o que vai acontecer? Vai começar primeiro em nós. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus vai nos dar um renovo tão grande, tão poderoso, que nós vamos atrair pessoas que serão necessários ajudar. E eu não tenho dúvida, nenhuma palavra do Senhor vai deixar de se cumprir. Agora leve a sério isso.
leve a sério isso. Terça-feira, quando nós adentramos aqui, é para uma guerra. É para uma guerra. Viu? Mas uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos fazer o primeiro que o pastor Márcio disse. Mostrando um pouquinho para frente. Vamos interceder por ela primeiro. Amém? E depois nós vamos orar por todos e ungir a todos. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós te damos graça, Deus querido, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias nos alcançam, ó Deus amado, na noite de hoje. E nós apresentamos, Pai, a vida da irmã Sandra nesta noite. E nós declaramos, ó Pai amado, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da Tua filha. Nós declaramos, ó Pai amado, ó Deus, a cobertura do Teu sangue. Guarda a direita, guarda a esquerda, guarda a frente, guarda a retaguarda, guarda em cima e guarda embaixo. Senhor, venha sobre ela nesta noite. Venha sobre ela nesta noite, venha sobre ela. E derrama sobre ela, Pai, o Teu poder, a Tua virtude. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, dê uma nova vestimenta a ela. Vê, ó Deus querido, a necessidade dela para esta noite. Calça, Deus, os sapatos dela com sapatos de couro. Dê a ela, Senhor, meu Deus, escudo, couraça e capacete nesta noite. Em nome de Jesus. Senhor, toca, Pai amado, Deus querido, aonde o homem não pode tocar. E libera sobre ela, Pai, a Tua graça, a Tua virtude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós liberamos, ó Pai, sobre a vida da Sandra, uma palavra de vitória, uma palavra de renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a vida do Felipe nesta noite, porque nós entendemos, Pai querido, que há uma batalha. Nós entendemos, ó Deus querido, ó Deus santo, mas há, ó Deus amado, o mover do Senhor. E nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor, ó Deus querido, quando, ó Deus, o inimigo, ó Deus, intenta contra o Felipe. Quando ele intenta, Senhor, contra o projeto do Senhor na vida do Felipe. E nós o desafiamos agora. Sob a autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem: junta a sua tralha, junta a sua bagagem e sai no nome de Jesus. Senhor, nós queremos, ó Deus, liberar sob a autoridade do nome do Senhor um renovo no céu. Ó Deus querido, um renovo nas forças, na energia, em nome de Jesus. Senhor, toca ele agora do alto da cabeça, as plantas dos pés. Meu Deus, ó Deus querido, vai desatando, Senhor, meu Deus, o ministério desse homem, vai desatando, Deus querido, no céu, ó Pai amado, Deus querido, no mundo espiritual. Senhor, vai desfazendo agora, Senhor, toda obra das trevas, toda intenção do inferno, seja desarticulado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, assim, Pai, pedimos ao Senhor, trabalha com sinal, ó Deus, na vida do Felipe. Entra, meu Deus, com sinal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós liberamos, ó Pai amado, uma palavra de vitória. Nós liberamos, ó Deus querido, uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Senhor, entra nesta causa. Entra nesta causa, porque não é o homem, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Entra, meu Deus.
e dê a vitória. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero no nome de Jesus entrar, ó Deus amado, naquele sonho desta noite. Meu Deus, e eu quero ordenar, principado das trevas, junta a sua tralha, junta a sua carga e saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque há o sangue do Cordeiro, há o sangue do Cordeiro, há o sangue do Cordeiro sobre a vida do Felipe, e nós o abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a vida da Suza. Senhor, nós a colocamos na palma das suas mãos. Senhor, meu Deus querido, queremos ministrar nesta noite um renovo do céu, porque é necessário, Pai, um agir do Senhor. Senhor, entra, Deus amado, ó Deus querido, Senhor, nesta guerra, porque esta guerra não é da Suza, esta guerra é do Senhor. Entra, meu Deus querido, dentro daquela escola, entra na sala da Suza, entra, meu Deus querido, na sala dos professores, entra, Senhor, na secretaria, entra na pedagogia, entra na cozinha, entra nas salas de aula, entra nas salas de segurança, entra na coordenação, entra Jesus, entra Jesus, entra Jesus, entra Jesus. Senhor, enverga sobre ela nesta noite. Senhor, é o manto da tua glória, é o manto da tua glória, Senhor, na retaguarda da Suza, em nome de Jesus. Senhor, toca no corpo físico dela, do alto da cabeça às plantas dos pés. Toca, Jesus, na coluna vertebral. Toca, Senhor, na mente, no estômago, na garganta, em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca no sangue, toca nos nervos, toca na mente. Senhor, e libera sobre ela renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toda palavra contrária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pai, nós liberamos uma palavra de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visite o teu povo nesta noite. Visita, Senhor, o teu povo nesta noite, porque é necessário. Meu Deus, há um anjo que desce. Meu Deus, Senhor, meu Deus, trabalha, Jesus, nesta noite. Senhor, e cubra-nos, ó Deus, com o teu santo sangue. Jesus, e dê a vitória a esse povo. Dê vitória, Senhor, a esta igreja. É necessário, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ao Senhor, Pai querido, e pedimos a Deus a tua bênção, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Oh Espírito de Deus, quem está preparado para o que Deus vai fazer aqui? Quem está querendo ver esse poder de Deus aqui? Amém. Glória a Jesus. Olha, terça-feira
Preleitor irmã Ludmila, às 19h30, estaremos aqui buscando a paz do Senhor, e a preleitora Ludmila estará ministrando. Glória a Jesus. Oh Espírito de Deus. Terça-feira, irmãos, tire um momentinho ao trabalho, não um pouquinho quietinho, se não tempo não, né? Mas Jesus, nós estamos prontos para aquilo que o Senhor vai fazer. Estamos prontos, amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, aqui é verdade. Ó. 27, nós temos então o fechamento do Ativando a Adoração Profética. O preleitor pastor Rodrigo estava ministrando, né, e no domingo de ação de graças. A pastora marcou ela que marcou esse culto de ação de graças e está lá no hospital com os esposos. Faz sentido para você? As batalhas vêm, né? Mas revestidos de toda a armadura de Deus. Daqui a pouquinho eu vou lá para acompanhar eles lá. Mas é orando. Não venha para terça-feira, principalmente gente de intercessão. Venha preparado. Né? Como que a gente prepara? Leitura da palavra, oração, jejum, né? E Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então, domingo nós temos. Sábado nós temos o evento, então domingo vamos suspender a escola bíblica e domingo à noite nós temos o culto de ação de graça, sábado às 19 horas, não 19h30, 19 e terça-feira a nossa campanha. Amém? Amém. A igreja parabeniza o nosso irmão Severino, que vai aniversariar dia 27, é isso? 22, amanhã, Ricardo Severino. Glória a Jesus. Mais um ano na presença do Senhor, é bênção. O irmão Severino tem uma história muito bonita nessa igreja, né, irmão Severino? Muito boa a sua história, viu? E o homem que tem história na obra de Deus, ele é bem sucedido, viu? E eu atesto a sua história aqui, viu? Muito carinho, muito zelo, sempre vinha para a igreja. Já ficava no momento de chegar aqui, só que cheirinho gostoso, ele colocava uns cantinhos aí, um perfume. Deus te abençoe, viu? Mas Deus te abençoe muito, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar para o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai celestial, nós te damos graça por mais um ano de vida e sua cuidado em você, querido. Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que renova as suas forças. Toca ele, Jesus, no alto da cabeça, as plantas dos pés. Libera, Senhor, saúde para a vida dele. Toca, Jesus, no sangue, nos ossos, nos nervos. E abençoa este homem, Deus querido. Em nome de Jesus. Que seja mais um ano na tua presença, mais um ano de vitória. Pai querido, que o Senhor conceda dias, ó Deus, meses e anos, ó Deus, de comunhão com o Senhor, de alegria na tua presença. Nós te abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos um acordo, então, segunda e terça. Amém? Glória a Jesus. Senhor, libera, Deus, a tua bênção sobre a tua igreja. Senhor, nos esconda debaixo da cobertura do teu sangue. Livra-nos, ó Deus querido, de toda a armadilha de Satanás. Senhor, meu Deus, porque nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Somos comprados, ó Deus querido, com o teu sangue. Libera sobre nós, Pai amado, a tua graça, em nome de Jesus. Temos uma semana abençoada, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.